Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Feliz segunda aí para você. Que bom ter a sua companhia aqui comigo nesse novo dia, nessa nova semana aí que se inicia. Que Deus abençoe desde já essa sua semana de trabalho, de estudos. Esteja você aonde estiver em casa com os filhos, cuidando da casa, né? Que Deus abençoe você aí aonde você estiver. E vamos juntos aqui para mais um dia de aprendizado. Nós vamos ver mais um princípio bíblico e eu quero lembrar você, antes da gente ler o princípio, que esses provérbios, eles são suprassumos de sabedoria. Eles são uma redução, né? Você pega um molho que é reduzido, né? Você faz lá e você vai tirando toda a água, vai reduzindo, né? Tirando toda a água, toda coisa que não tem muito valor, para concentrar os sabores e os aromas num molho, uma redução, né, de um molho. É assim com provérbios. São curtos, são enxutos, mas tem muita sabedoria aqui. E a princípio a gente lê um provérbio, talvez seja o caso do provérbio de hoje, você lê e você fala, cara, mas não tem muita coisa aqui, né? O curtinho e tal, tá bom, né? Mas à medida que a gente vai descascar, você vai ver, ah, tá, tem camadas de entendimento aqui. E o meu alvo junto contigo hoje é não deixar você ficar só no entendimento raso. Olhar e falar, um princípio ali, mas não entendi, não fez grande diferença. Vamos descer alguns níveis, vamos descascar aqui juntos um pouquinho, porque o que você vai ver é que tem muitos detalhes aqui, muitas nuances aqui, que traz um entendimento muito grande para nós. Como o Léo da Gi me falou recentemente, Léo da nossa igreja falou, é igual perfume francês, né? Eu tenho aplicado isso aos provérbios, igual perfume francês, né? É um frasquinho pequenininho, mas é caro pra caramba. O valor agregado é alto, né? É pouca quantidade, mas tem um valor altíssimo. Aqui nós vamos ler um princípio que são poucas quantidades de palavras, mas o valor é altíssimo. Nós estamos em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 22. Nós vamos começar com uma leitura, o entendimento raso, e aí nós vamos aprofundar. Tá pronto? Vamos junto? Provérbios 13, capítulo 20, versículo 22 diz assim. Olha só. Opa, cadê? Tá aqui. O homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. O homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Dá uma leitura rasa, a gente diria, tá bom. O cara que é bom consegue trabalhar, se organizar, armazenar um dinheiro para deixar uma herança. E, né, o pecador não consegue, né? E se a gente parar aqui, a gente não entendeu o provérbio. Vamos descascar juntos e extrair daqui tudo que eu creio que Salomão está tentando sintetizar nesse suprassumo de sabedoria. Olha só. Então nós temos mais uma vez um paralelo, né? O homem bom junto com o pecador, né? A herança, né? A herança aqui que fica para os seus filhos e aqui do pecador que fica para os justos. Justo não tem nada a ver com pecador. Filho e filho de filho, obviamente, é da família, mas aqui você tem, né, uma herança que vai para uma outra pessoa. Então há aqui, como sempre, um paralelo, né, um contraste sendo feito. O homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Primeira coisa que precisa notar. Cara, o homem bom não deixa só uma herança. Ele consegue deixar uma herança para a geração dos filhos e consegue deixar uma herança para outra geração, para os filhos dos filhos. O homem bom, ele consegue transpor aqueles que estão imediatamente ao redor dele, deixar uma herança, um legado que vai além da próxima geração. Não é só deixar um legado ou não deixar um legado. O legado dele é um legado que, cara, vai além do normal. Ok? Vai além do normal. Normalmente, herança, a gente pensa em deixar a herança para os filhos. Né? Está dizendo, cara, vai deixar a herança para os filhos, vai deixar para os filhos dos filhos também, porque existe uma qualidade, existe uma intencionalidade, existe um resultado de vida aqui que abençoa a longo prazo. Ok? E aí aqui, nessa questão de herança para os filhos dos filhos, nós temos que pensar mais profundamente e entender que, muito provavelmente, o que Salomão estava pensando aqui não está restrito a dinheiro no sentido de herança. Quando a gente pensa em herança, hoje a gente pensa em dinheiro normalmente, né? Uma posse, um terreno, alguma coisa assim.
Muito provavelmente, Salomão estava falando aqui de algo mais abrangente do que somente o dinheiro, mas falando de coisas que também passam de geração a geração e que eu argumentaria abençoam mais do que o dinheiro. O homem bom, deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Vamos pensar um pouquinho nessa herança. Claro que essa herança pode envolver dinheiro? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas o homem bom, o homem com uma qualidade de ser um homem bom, a gente poderia dizer uma mulher, né? Que tem essa qualidade de ser uma pessoa boa, de coração bom, deixa uma herança para o filho de seus filhos. Por quê? Porque não é só financeiro, mas se eu for um exemplo de homem de Deus para os meus filhos que hoje estão dentro da minha casa, com certeza as minhas atitudes, os meus exemplos, aquilo que eu trouxer para eles, né, moldando eles na sua vida adulta, vai afetar a atitude e os pensamentos e os comportamentos deles para com os meus netos. Então não é só recurso financeiro, porque você pode ter muito recurso financeiro passando para os netos, mas a família está uma bagunça, né? Vamos pensar aqui em herança, além de dinheiro, vamos pensar em herança de exemplo, herança de oração, herança de vida com Deus, sabe? Herança de amor, de carinho, de paciência, de perdão, de preocupação, né? Uma preocupação de amor mesmo, de cuidado, né? Cara, a herança de um homem bom, ela vai para o filho dos seus filhos. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa boa, eu vou ter uma casa abençoada, eu vou ter um exemplo que é positivo, eu vou ter princípios que afetaram os meus filhos e esses meus filhos aprenderam princípios, né? Hoje a gente vê, cara, quantas vezes numa sala de aconselhamento eu ouvi alguém falando, né, cara, porque eu aprendi do meu pai de não pegar nada que não era meu, de trabalhar duro, de fazer a coisa certa. Meu pai me ensinou. Quantas vezes eu vi homens barbados na minha frente falando, cara, meu pai me ensinou a não pegar em coisa que não é minha, sabe, a ser um homem de palavra, sabe, a fazer negócio sério, cara, sim, sim, não, não. Então, tem uma herança de um pai que afeta um homem barbado que está criando filhos dentro da sua casa. Então, olha, vamos ler com essa ótica de novo o nosso texto, né? Olha só. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Ele deixa um legado, ele deixa uma lembrança, ele deixa um saldo, mas não é um saldo só financeiro. Ele deixa um saldo de vida, ele deixa um saldo de lembranças, ele deixa um saldo de bênçãos de Deus, de bênção de Deus. Ele deixa um saldo de generosidade. E eu quero sugerir para você que tem alguns saldos, algumas heranças que a gente pode deixar, que dinheiro não compra. Você pode deixar muito dinheiro e se assim Deus te abençoar, glória a Deus, que Deus te abençoe, né? Mas tem algumas heranças que dinheiro não compra. Você pode, por exemplo, deixar uma herança de ser um bom pai ou um bom avô, uma boa mãe, uma boa avó, né? E deixar todos os princípios, aprendizados, as palavras, o amor, o carinho, o cheirinho no neto, sabe? Essas coisas que não tem preço. Você não compra isso, gente. Você não compra isso. O exemplo de bondade, um exemplo de vida voltada para Deus, sabe? Aquela pessoa que pode até um dia partir, mas a memória dela fica contigo, ela se eternizou através da sua conduta, das suas palavras, das lembranças, dos princípios que foram deixados. Isso aí dinheiro não compra. Isso aí dinheiro não compra. Posso dar um outro exemplo aqui de heranças que dinheiro não compra? Você pode deixar um saldo para os seus filhos e para os seus netos de oração. Quantos aqui, talvez você nem saiba disso, né? Mas quantos aqui sabem
que você está aqui hoje, em parte, por causa de uma mãe, de um pai, de um vô, de uma avó que oraram por você. Eu sou um deles, hein? Sou um deles. Um saldo de oração. Sabe? Uma pessoa que depositou na sua conta no céu orações e mais orações, pedido e mais pedido, jejum e mais jejum, pela sua vida. E deixou uma herança, sabe? Que não tem preço. Você não compra isso, gente. Você não compra isso. Então, o homem bom, ele deixa uma herança para os filhos de seus filhos. O homem bom está orando pelos seus netos, sabe? Antes da Gabi nascer, nós já orávamos pelo marido dela. Minha filha que tem 15 anos, tá longe de namorar ainda. E há quase, 16 anos aí, a gente já vem orando pelo marido da minha filha. O que eu estou fazendo? Estou deixando um saldo. O dia que esse cara vier, o bicho vai ter que ser bom. Porque o saldo de oração que eu já deixei não vai ser qualquer um que vai chegar, não. Né? Talvez um saldo de conselhos. Né? O que a gente está vendo aqui, gente, em Provérbios? Lembra lá dos primeiros provérbios que a gente viu até o capítulo 9? Meu filho, faz isso. Meu filho, cuidado com a mulher adulta. Meu filho, quando acontecer isso. Meu filho, não ouve o cara que quer armar emboscada e chama você, né, para brincar, para roubar dinheiro, para dizer que dinheiro roubado é bom e o vinho roubado é mais doce. Meu filho, cuidado, meu filho. Ele está escrevendo um legado, ele está deixando um saldo de conselhos para o seu filho. Hoje nós estamos recebendo ainda conselhos que foram saldo de conselhos deixado por um sábio Salomão. Então, voltando ao nosso texto, o homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Né? Uma herança que é muito maior do que somente dinheiro. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha só, a riqueza do pecador é armazenada. Por que é armazenada? Porque o pecador normalmente está pensando em si mesmo, né? Está pensando só em si mesmo. Não, eu não sou canal de bênção, eu sou depósito de bênção. Tudo que chega fica para mim, armazenado. E no armazenar tudo isso, você não abençoa, você não deixa para os outros, você guarda tudo para si. E o princípio que Salomão está tentando dizer aqui é que às vezes é armazenada e no frigir dos ovos, dependendo das circunstâncias, às vezes acaba ficando mais com outras pessoas que não tem nada a ver contigo, né? O pecador e o justo, duas pessoas que não tem nada a ver, com outras pessoas que não tem nada a ver. Então armazenou lá um dinheirão e tal, deixou tudo armazenado, um dinheirão. Não deixou um legado de oração, não deixou um legado de exemplo, não deixou um legado de vida com Deus, não deixou um legado de conselho, deixou um legado nada. Só deixou dinheiro. Maravilha. Morreu. Foi para o inventário. 20% é do advogado. Armazenou um monte de dinheiro. Não deixou legado nenhum. Só deixou dinheiro para trás. 20% o advogado já comeu. Aí fora as brigaceiras dos filhos, não sei o que e tal. Quando vê, vai cair na mão de outras pessoas. Que talvez nem tem nada a ver com a história. Queridos, que nós possamos ser homens e mulheres boas. Não bons em nós mesmos, porque de nós mesmos às vezes não tem muita coisa boa, mas pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, que o poder transformador de Deus gere em nós coisas que nos ensinem a deixar uma herança que dinheiro não compra. Se você puder, Deus te abençoar, deixar uma herança financeira, glória a Deus por isso, isso é ótimo. Mas não pense que essa é a coisa mais importante. Às vezes a coisa mais importante é a herança de abraços, de beijos, de um tempo de mesa dando risada, um conselho, uma oração que às vezes a pessoa que está recebendo nem sabe que recebeu. Nem sabe, nem contabilizou na mente dela, mas contabilizou no céu. E essa herança é aquilo que Deus, é o tipo de vida que Deus quer que a gente viva. Uma vida orientada, sábia, que sabe como a vida funciona e que se posiciona de acordo com aquilo que realmente tem valor. Que essa seja, meu irmão, minha irmã, a sua vida.
que essa seja a minha vida. Que a gente possa se organizar de acordo com a sabedoria da palavra de Deus e colher os frutos desses ensinamentos de sabedoria. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude nesse sentido. Pai, nós oramos hoje para que a herança que a gente deixar seja grandiosa. Talvez a herança que a gente vai deixar financeiramente não seja grande coisa, mas todos nós temos a oportunidade de deixar uma herança de coisas que dinheiro não compra. E Pai, eu oro para que nós sejamos esse tipo de homem e mulher hoje. Talvez um tempo com os nossos filhos, um exemplo bem dado, um investimento de oração na vida deles, uma postura que mais para frente vai marcá-los, um conselho bem dado. Deus ajuda-nos, amadurece-nos com relação a isso, pensando agora em nós como adultos, tendo filhos e netos. Nos faz adultos maduros, Deus, que reconhecem o privilégio que temos de deixar um legado e a responsabilidade também, que clamam ao Senhor por ajuda. Ajuda-nos hoje, Deus, ajuda-nos. Nós clamamos a Ti. Ajuda-nos hoje, Deus, a aprendermos, a deixarmos um legado que transcende a nossa vida e que impacta de forma positiva gerações após a nossa. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço aí para vocês. Que Deus abençoe o seu dia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.